tem essas três características. Vamos lá, quem conhece aqui o primeiro mandamento? Vamos fazer um exercício aí. Primeiro mandamento, quem fala? Amarás. O pessoal não está estudando direito os mandamentos, não. Vamos lá então, o primeiro mandamento diz o quê? Não Terás outros deuses diante de mim. Tem a palavra Deus aí, ou Senhor, que é o nome? Tem, não tem? Mas o que mais tem? Tem a jurisdição? Não tem. Nem tem o cargo? Também não tem. O segundo mandamento diz o quê? Não farás para ti imagem de escultura. Para ti imagem de escultura. Então, também não apresenta o quê? As características de um selo. Vamos para o terceiro. O que diz o terceiro Não tomarás mandamento? o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso, esse aí é o quê? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus. Tem Deus, tá vendo? É em vão. Mas aí não tem também o cargo de Deus e não tem a jurisdição. Então também não é. O quarto vamos pular. Depois a gente volta nele. O quinto mandamento é o quê? Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Tem alguma coisa a ver com Deus? Não, é apenas que Deus falou, mas não reflete, né, nada ali de Deus. O resto dos mandamentos, como a gente já sabe, não vamos passar por eles, porque a gente já sabe que todos os outros mandamentos referem o quê? Ao próximo. Então nós temos que ficar nos 4 primeiros. Nós vimos que os 3 primeiros não podem ser. Então sobrou qual? O quarto. Então vamos ver se o quarto mandamento tem as características de um selo? E vamos orar a Deus para que Ele possa, nesse momento, abrir a nossa mente para a gente entender e conseguir perceber isso aí. Oremos. Pai querido, que o Senhor venha nesse momento dar-nos o conhecimento, que nós possamos ter força de vontade, ter persistência nos Teus caminhos, nos Teus ensinamentos, porque sabemos que, assim como o Senhor veio nesse mundo, sofreu, mas venceu, nós podemos também, assim como o Senhor fez, seguir os Teus exemplos, os Teus passos e sermos mais que vencedores. Amém. Nesse momento, venha colocar no nosso coração as Tuas palavras, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos ler Êxodo, capítulo 8, capítulo 20, o versículo 8. Vamos lá então, todo mundo, Êxodo 20, 8 em diante. Vamos começar aí, ó. Todo mundo abriu? Vamos lá. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Até agora nada. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Olha, apareceu o nome de Deus aí, né? Senhor. Então, estamos no caminho certo. Já temos a primeira característica de um selo. Diz mais: não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teus filhos, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Vamos continuar. Porque em 6 dias, o quê? Fez o Senhor os céus e a terra, o mar. Olha que interessante. A palavra fez, ou então criou, tem algumas versões, diz o quê? Porque em 6 dias criou o Senhor. Então a palavra criou vem o quê? De criador. Quem cria uma coisa é o quê? É criador. Então está aí a função de Deus, o cargo de Deus. O cargo de Deus é criador. E o que diz mais? Ele criou o quê? Céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E tudo o quê? E tudo que neles há. Então nós percebemos que aí está o selo de Deus, sabia? Porque aí diz que Deus, Ele fez o quê? Ele criou o céu, o mar, a terra e tudo que nele há. Então o nome dele é o quê? Senhor, que é o nome. O cargo é criador. E a jurisdição, onde que Deus manda? Tudo. Não, o local, onde que ele tem autoridade? Todo lugar. O céu, o mar, a terra e tudo que há. Então, onde houver qualquer coisa, Deus é a autoridade ali. Então, nós percebemos que o selo de Deus é o quê? É o seu dia de descanso. Agora, se eu descobrir o selo de Deus,
fica fácil eu descobrir o selo do anticristo. O que significa a palavra anti? É contrário a Cristo. Isso. Antiluz é o quê? É as trevas. Por exemplo, se alguém fala assim, ó, eu tomei o antídoto. Antídoto é o quê? É ante aquele problema. Por exemplo, se uma cobra picou alguém, você precisa do quê? Do antídoto contra veneno de cobra. Então a palavra também anticristo é o que se opõe a Cristo. Suponhamos que o selo de Deus fosse luz, qual seria o selo do anticristo? Trevas. Trevas. Se o selo de Deus fosse paz, qual seria o selo do anticristo? Guerra. Isso. Se o selo de Deus fosse amor, qual seria o selo do anticristo? Ódio. O ódio. Isso nós percebemos claramente. Agora eu vou perguntar para você. A Bíblia está dizendo que o selo de Deus estava o quê? Na lei. E na lei, os mandamentos, só tem um mandamento que tem as características de um selo. Então nós podemos concluir que o selo de Deus, como muitos pensam e muitas vezes falam na televisão, no YouTube, né? Tem muita gente falando que o selo da besta vai ser um chip que vai ser implantado na mão, que vai ser implantado na testa, e etc. Outros falam que a marca da besta, né, seria a vacina contra a Covid e tudo mais, ou seria o próprio Covid. E tem muitas teorias aí, porém é simples, irmãos. A Bíblia está sendo bem clara. Mas alguém pode falar assim, talvez não está sendo tão claro. Será que não tem um versículo mais claro ainda? Tem. Quem gostaria de abrir Ezequiel 20:20 para a gente ler? Em Ezequiel 20:20, Deus vai estar sendo mais explícito e mais transparente e mais direto ao ponto também. Em Ezequiel 20:20, diz o quê? Santifiquem os meus sábados, para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Isso, olha só que claro. Deus está falando o quê? Santifique os meus sábados, porque eles servirão de sinal ou de selo, ou de marca, como algumas versões falam. Para saber o quê? Que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, ou o Deus que vos santifica. Então, esse verso também, ele está sendo muito mais claro, muito mais explícito. Mas, mesmo que não tivesse esse verso na Bíblia, né, bem claro, bem explícito, nós mesmo assim poderíamos achar que apenas no mandamento, no quarto mandamento, temos as características de um selo. Agora vamos voltar. A Bíblia diz então que o selo de Deus é o sábado, o seu descanso. Agora vamos pensar. Quem não aceitar o descanso no dia de sábado, normalmente vai aceitar o descanso que dia? Domingo. Então o selo da besta é qual dia? Domingo. Então é bem claro, é bem lógico. Ou você descansa no dia de sábado, ou você vai ser obrigado a descansar que dia? Domingo. Então por isso que nós temos que estar atento. O selo de Deus é questão de obediência, é questão de observância. E aí alguém pode perguntar, mas por que lá diz que a pessoa que não tiver o selo da besta não vai poder comprar nem vender? E também nós não lemos, mas se você aprofundar mais, você vai ver que o selo de Deus e também o selo da besta vão ser colocados onde? Na mão e na testa. E principalmente o selo de Deus, ele precisa ser colocado na mão e na testa. O selo da besta não, tanto faz na mão, tanto faz na testa. Vamos entender isso. Por exemplo, o selo de Deus, ele deve ser colocado na testa. Não literalmente na testa, mas a testa é sinônimo que de entendimento. Isso, na sua mente. Porque nós sabemos que quando você, por exemplo, quer convencer alguém de uma coisa, você tem que explicar para ele até que na mente dele ele vai conseguir perceber que aquela é a forma correta. Como por exemplo, suponhamos que você conhece alguém que gosta muito de beber. Se você convencer ela
de que a bebida está fazendo mal, de que a bebida está acabando com a vida dela, é muito mais fácil ela abandonar o vício, não é? Porque você está convencendo a pessoa. Então o selo de Deus, você tem que guardar o quê? Conscientemente. Você não tem que descansar no sábado só porque a igreja pediu, só porque você acha bonito, só porque você gosta de descansar no sábado. Você tem que descansar no sábado porque na sua mente você sabe que é a verdade. E na mão? O que tem a ver a mão então? A mão é o seguinte, porque quando vir o decreto dominical, você vai ser obrigado a trabalhar no dia de sábado. E tem muitas pessoas que vão fazer o seguinte, na minha mente, eu sei que eu não posso e não devo trabalhar no dia de sábado, mas contra a minha vontade eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar. E aí as pessoas iriam sentir o seguinte, eu tenho o selo de Deus, porque na minha mente eu sei que o sábado é o correto, eu sei que é o dia de sábado que eu tenho que descansar. Porém eu vou trabalhar para que eu não seja punido. Aí você realmente vai ter o selo de Deus na sua mente, mas na mão acontece o quê? Vai ter a marca da besta, porque você vai estar trabalhando. E Deus diz o quê? Quem comigo não se ajunta, espalha. Quem não é comigo é contra mim. Deus não vai aceitar esse tipo de pessoa. Por quê? Porque demonstra a falta de fé. Se você confiar em Deus, você vai confiar nele até o fim. E saiba que ele vai dar uma solução para você. Então, nós temos que lembrar disso. Nós temos que, na nossa mente, saber que o sábado é o dia correto, é o dia de descanso, e também com nossas atitudes, com as nossas ações, nós devemos descansar no sábado. Isso prova que o selo de Deus vai estar na nossa mão e na nossa mente. Muitos também vão fazer o seguinte, na minha mente, eu sei que o sábado não é o selo de Deus, e que não tem nada a ver trabalhar no sábado. Eu só não trabalho no sábado porque a empresa minha não tem serviço no dia de sábado. Ou então porque eu sou muito rico e não preciso nem trabalhar. Então o dia de sábado é o dia que eu também nem trabalho. Essas pessoas aí até vão ter o selo de Deus o quê? Na mão. Porque eles não trabalham aos sábados. Mas na mente o quê? Vai ter o selo da besta. E não serve. Para Deus, Ele quer que nós tenhamos o selo dele, tanto na mente quanto o quê? Na mão. E o selo do anticristo, irmãos, é a mesma coisa, só que é o inverso. Quando você acha que o dia de Deus é o dia domingo, você está com o selo do quê? Do anticristo. E quando também você descansa no domingo, você está colocando na sua mão o quê? O selo do anticristo. Porque você está descansando, sua obra está sendo o quê? De descansar no dia domingo. Então você vai estar aceitando não o selo de Deus, mas o selo do anticristo. E para nós finalizarmos, precisamos estar muito atentos, porque nós precisamos saber o nosso valor. Nós precisamos aprender, nós precisamos conhecer. Agora, o que dá o terreno do seu coração? O que planta está brotando no terreno do seu coração? Certa vez, um homem tinha 3 filhos. E então, percebendo que ele já estava de idade ali, ele então agora começou a se preocupar com a vida futura dos seus filhos após a sua morte. Então o que aquele homem fez? Ele estava agora procurando uma forma de deixar algo de futuro para os seus filhos. E certa vez, um dos seus filhos chegou para ele e perguntou assim: pai, qual o valor da minha vida? Qual a importância da minha vida? E o pai, aproveitando aquela pergunta, falou o seguinte: chama seus outros 3 irmãos. Melhor, seus outros 2 irmãos, né? Com ele 3. E então, chegou os 3 irmãos ali. O pai foi lá, no fundo do baú dele, aquele que quase todas as pessoas antigas, né, tem uma bolsa, né, um alforje, um baú de guardar suas relíquias. E aquele pai trouxe então 3 artefatos.
aqueles 3 artefatos estavam ali agora com o tempo todo sujo, todo empoeirado. E aqueles artefatos ali pareciam uma espécie de lâmpada, parecia uma espécie de candeeiro. E aí então falou o seguinte: o valor da vida de cada um de vocês está nessas 3 lâmpadas aqui. E pegou uma, deu para o mais novo, pegou a outra, deu para o mais velho, e a outra para o do meio. E disse para eles o seguinte: olha só, vocês agora vão colocar valor nesse artefato e vão levar até o local onde se compra esse tipo de produto. E aí vocês vão saber qual o valor da vida de vocês. Porque eu não tenho mais tempo de vida e o que eu tenho para dar para vocês é isso aí. Então a vida de vocês vai valer exatamente isso. Então o mais velho, já apressado ali, querendo gastar o dinheiro ali talvez da sua herança, né? Ele pegou aquele artefato da forma que estava e levou até o local onde as pessoas vendiam esse tipo de coisa, né? Tipo uma joalheria, aqueles comércios assim que tem muitas coisas. E então aquele homem pegou aquele artefato todo empoeirado, sujo, de muito tempo não tinha limpado ele, e ele falou o seguinte: quanto você quer por esse artefato? E ele levantou o dedo, dessa forma, 2 dedos. E aí o cara falou o seguinte: $2? E ele falou: tudo bem. Tirou os $2 e deu para aquele irmão. E aquele irmão já pegou os seus $2 e começou agora a comprar o que ele queria. O outro irmão do meio fez o seguinte: ele foi lá, pegou aquele artefato, pegou um pano, um bombril, e lavou bem lavado, ilustrou aquele artefato e passou ali um ano, sabe, ilustrando e dando brilho ali e limpando cada detalhe daquele lustre ali, daquele artefato, e levou na mesma casa lá de negócios, né, que o seu irmão tinha vendido dele. E aquele homem olhou e já gostou. Olha que negócio brilhoso, que negócio lustroso, né? Quanto você quer por esse artefato? Ele levantou os 2 dedos. E aí aquele homem falou o seguinte: $2.000 eu compro. Você quer? E ele pegou os $2.000 e foi já fazer todas as coisas que ele queria. Porém, o filho caçula, ele era muito mais detalhista, ele era muito mais esperto. E então ele começou a analisar. Depois dele ilustrar, depois dele polir, ele percebeu que aquele artefato era feito de ouro. Porém, na época que foi feito aquele artefato, o processo de desenvolvimento daquele artefato percebia que tinha caído um pouco de areia, um pouco de terra no artefato. Então, por mais que ele polia o artefato ficava bonito, mas não era puro, não era ouro puro. Então, o que ele fez? Ele passou agora 10 anos da sua vida estudando e praticando, até que ele conseguiu descobrir uma fórmula de que ele derretia aquele artefato, e foi o que ele fez. Ele derreteu aquele artefato, tirou todas as impurezas, como areia, como pedra, como algumas outras coisas que tinha naquele artefato, e conseguiu purificar o ouro do artefato. Então aquele artefato agora não era mais um artefato simples, qualquer. Ele agora transformou aquele artefato em uma barra de ouro. E então ele chegou na mesma casa
onde seus 2 irmãos tinham vendido o artefato. E aí perguntou-se para ele: parece que é ouro 18 quilates? Ele falou assim: não, é 24 quilates. É ouro puro. E aí então, ele falou assim: quanto você quer por essa maravilha? E ele levantou os 2 dedos. E aquele homem disse o seguinte: 2 milhões é meu, me dá aqui. Então ele levou para sua casa 2 milhões de dólares. Dinheiro que dá para qualquer um de nós aposentarmos para o resto da nossa vida. E eu pergunto para você: qual que é o valor da sua vida? Como está o artefato da sua vida? Será que você está cultivando coisas ruins? Cultivando coisas que vai trazer para você um baixo valor? Será que a sua vida está tendo o valor que ela poderia ter? Se vocês perceberem, o filho mais velho vendeu o mesmo artefato por quanto? 2 dólares, né? E o filho caçula vendeu o mesmo artefato por 2 milhões. 2 milhões. Não, isso aí é 2 milhões, Não, o primeiro foi 2 dólares. O outro foi 2 mil dólares. E o outro foi 2 milhões de dólares. Achei que era 200 dólares. Nós percebemos então, irmãos, que a nossa vida é esse artefato. Se nós tivermos o selo de Deus, quanto vai estar valendo nossas vidas? Nem 2 milhões de dólares será capaz, porque nós vamos ter a vida eterna. Agora, se nós tivermos o selo da besta, quanto vai estar valendo nossa vida? Nada, nem 2 reais. Porque infelizmente nós não, mas aquelas pessoas que não aceitaram o selo de Deus vão ser o quê? Queimadas. E a Bíblia diz que queimadas onde? No fogo eterno. Por isso, irmãos, eu gostaria de dizer para vocês que nós somos preciosos. Nós podemos lapidar a nossa vida com a ajuda de Cristo. Nós podemos plantar coisas importantes na nossa vida. E cada dia mais nós vamos nos tornar pessoas que realmente têm um valor. Pessoas que conseguem ajudar as pessoas. Pessoas que realmente refletem o brilho de Cristo. Mas se nós não darmos a nós mesmos o valor, colocando em nós o selo de Deus, infelizmente nós não teremos valor nenhum. E a minha última pergunta é: qual valor você está colocando na sua vida? Quanto já está valendo a sua vida? Amém que ninguém morreu aqui ainda. Amém? Amém. Então você pode ser, ainda que sua vida esteja valendo 2 dólares, mas nada impede de você o quê? Lapidar a sua vida, colocar a sua vida aos pés de Cristo, procurar aprender, procurar ser sábio, para que nós possamos ter a nossa vida muito mais do que 2 milhões de dólares. Amém? Amém. Esse é o nosso desejo, para que cada dia nessa terra possa ser um dia lapidando a nossa vida, para que nós possamos receber a coroa da vida eterna. Amém? Amém.